Muitas marcas, diferentes modelos, tamanhos então nem se fala. E quando a gente vai falar de valores, será que vale a pena pegar tudo zero ou será que a gente vai para o mercado de usados? No início da caminhada dentro do universo do kitesurf, aliás, alerta, em caminhada sem volta, porque depois que o bichinho pica, galera, você não vai querer parar. Enfim, no início dessa caminhada são diversas as dúvidas, principalmente as relacionadas aos equipamentos que você vai precisar para praticar kitesurf. Afinal, como escolher o seu equipamento de kitesurf? Galera, e o legal aqui da internet, do YouTube, né, é que a gente tem um espaço de comentários em que toda essa comunidade engajada do nosso esporte pode, colaborar, contribuir com dicas super legais que vocês já utilizaram aí no repertório de vocês para as escolhas dos equipamentos. Então, divide aqui nos comentários. Se no final do vídeo você vê que ficou faltando alguma coisa, deixa aqui que com certeza vai ajudar muito e contribuir para essa galera que está iniciando a jornada, fechou? Então, já aproveitando que estamos aqui, né, não esquece, se inscreve no canal, deixa o seu joinha aqui no vídeo e vai lá nos comentários para deixar todas essas dicas aí que vão somar para o nosso kite surfista iniciante, fechou? Então vamos nessa com as dicas sobre como escolher o seu equipamento de kitesurf. LKB, seu pico de kite wing na web, bora! Nós vamos trazer aqui para vocês, né, aquela visão de como escolher o seu equipamento de kitesurf, seja o primeiro ou os primeiros no início da sua jornada. Mas antes de qualquer coisa, galera, vamos para alguns fatos empíricos que precisam ser falados antes de tudo isso. Experiência. Experiência para tudo, né? Não é só para o kitesurf. E aqui para o nosso vídeo nós vamos trazer isso de duas maneiras diferentes. Primeiro, pode ter certeza que conforme você for vivendo o dia a dia do esporte do kitesurf, praticando, frequentando os ambientes diferentes, onde a galera está envolvida, a sua experiência, o seu feeling, seu tato dentro desse universo vai aumentar e com o tempo isso vai facilitar muito na sua experiência para escolher os seus equipamentos. E número 2, enquanto esse momento não chega, enquanto você se sentir inseguro, se considerar ali iniciante na parada, tem alguém para te passar essa letra. Seja um instrutor, um lojista, um amigo, um velejador de confiança que pode estar contribuindo, que pode estar compartilhando, dividindo a experiência dele com vocês, né? Para esse momento de escolha de equipamentos, você poder ter alguém para fazer essa troca e entender se você está indo por um bom caminho. Mas vamos lá, bora começar do começo. Primeira dica fundamental: sempre faça aulas de kitesurf antes de sair comprando as coisas. Durante as suas aulas e primeiro contato com o kitesurf, você vai ter a oportunidade de utilizar alguns equipamentos diferentes, tamanhos de velas, de pranchas, começar a tirar dúvidas básicas e curiosidades. Já é meio que um test drive dessa parada. Tá, mas e aí? Tô fazendo as aulas, tô terminando as minhas aulas, e aí? Quando que eu posso comprar o meu primeiro equipamento? Na nossa opinião, esse momento é após você atingir aí horas de prática e a tão esperada independência no esporte, o que é um momento bem relativo. Então, por isso, espere o aval e o ok do seu instrutor ou instrutora de kite. Então, depois do aval do seu instrutor, aí sim tá liberado para ir atrás dos seus equipamentos e curtir o melhor que o kitesurf tem para te oferecer. Agora sim, dito tudo isso, bora falar dos equipamentos de kitesurf, né? Os equipamentos. Galera, se você é kite addicted, muitas vezes não tem nada melhor do que entrar, numa loja de water sports e de kitesurf e de wingfoil, porque de verdade, parada é melhor que a Disneylândia. Sério, você fica igual uma criança dentro do negócio, assim. E olha que eu nunca nem fui pra Disneylândia, viu? E aquele corte rápido, já que a gente tá falando aqui com velejadores independentes e que estão chegando, somando aí dentro do universo do kitesurf, a parada é a seguinte, galera. As inscrições para o maior rally de kitesurf do mundo estão abertas, o Sol Sertões Kitesurf 2025. Essa edição acontece entre os dias 22 a 25 de outubro e vai ser épica. Para esse ano são 9 categorias diferentes que você pode se inscrever para curtir o desafio e explorar os cantinhos especiais da costa cearense que só o kite pode te levar. É independente?
Tá velejando? Quer se desafiar e curtir essa experiência? Então não perde mais tempo. Chega lá, sertões.com.br e faz a sua inscrição. Vamos deixar aqui, ó, na descrição do vídeo também para vocês o link. Valeu! Falando de um cenário macro, né, são muitas marcas, modelos, tamanhos, cores, um universo, né, que quando novo deixa muito marujo de primeira viagem inseguro. Existem grandes marcas no mercado que você vai se dar conta, né, elas vão aparecendo justamente por conta da presença delas ali na beira d'água, no mar, velejando, e aí você vai começar a entender quem são elas, né, e a maioria das grandes marcas sim oferecem hoje uma boa qualidade de produtos. E para agora, nós vamos começar falando dos equipamentos novos, aqueles zeradinhos, craquelando, saca? E vamos para os kites, ou seja, as pipas do kitesurf. Bom, na hora de escolher uma pipa, se ela é zeradinha, se ela é nova, uma dúvida a menos, né, galera? Ela tá, ou deveria estar em perfeitas condições, com todos os seus componentes, cabrestos, linhas, bladders, tecido, tudo isso na devida ordem. Um ponto que consideramos importantíssimo e deixamos essa dica aqui para vocês é que comprem, adquiram seus materiais, suas pipas em lojas credenciadas, profissionais que trabalham com pré, durante, pós-venda, material de reposição, nota fiscal. Isso tudo vai te dar um respaldo muito legal se você tiver algum eventual problema futuro, né? Além de essas lojas trabalharem os serviços de atendimento, dúvidas, ali o pós-venda mesmo com qualidade para te atender. Bora falar então do modelo de pipa. Os kites são igual carro. Você tem a marca e dentro da marca você tem diferentes modelos. Mas e aí? Existe diferença entre os modelos? Continua a lógica de que é igual carro. Tem carro que é melhor para a estrada, outro que é melhor para off-road, outro que é melhor para acelerar. Para o kite vai ser a mesma coisa. Tem kite melhor para as ondas, para as manobras, para os saltos e para o velejinho. E é aí que vem o detalhe. Se você está começando, a indicação é que você escolha um kite que está dentro da linha de free ride. Mas o que isso significa? Como assim free ride? Modelos free ride são pipas que são desenvolvidas para serem mais fáceis, mais versáteis, fácil manuseio, além de atenderem uma ampla gama de especificações. Por exemplo, um range de vento legal, servem para o velejinho padrão, mas também permitem uns saltinhos, umas ondas, um velejo de foil, ou seja, aquele modelo mais coringa, vai te atender para diversas coisas e se divertir. Tá, mas como saber isso? A maioria das marcas, né, das grandes marcas, trazem dentro do site as especificações de cada modelo. Então, você pode visitar os sites dessas marcas, navegar, explorar os diferentes modelos e ver aqueles que apontam mais as características freeride. E aí não tem muita magia, provavelmente vai atender bem às suas necessidades. Outro detalhe importante, qual tamanho de kite você deve utilizar. Para falar de tamanhos, galera, vamos trazer alguns pontos aqui. Primeiro deles, qual é o pico que você vai mais usar esse kite para velejar? Como que costuma ser o vento, as condições nesse lugar? E a partir daí é entender, saber com a galera qual que é o tamanho de kite mais utilizado nessa região. Tipo, se tiver um ventinho mais fraco, vai dar certo. Se tiver ok, pô, maravilha, clássico. Se tiver um pouco mais forte, dá para segurar. Então, ele vai ser aquele kite meio coringa para as condições específicas daquele lugar onde você vai mais estar lá velejando, sacou? E aí o outro ponto, claro, que não pode faltar é aquela equação básica, né? Força do vento versus peso do velejador, para você definir aí qual é o range de tamanho de kite que você deve usar. Em alguns sites das próprias marcas ou sites e tutoriais que você encontra na internet, para quem está começando no kite, a galera costuma trabalhar até uma tabelinha que cruza essas informações de força do vento, peso de velejador e os tamanhos de kite que vão atender mais ou menos, tá? Então a gente trouxe um exemplo de tabelinha aqui para vocês, mas também estamos deixando o link aqui na descrição do vídeo se vocês quiserem ir lá dar uma visitada, dar uma sacada melhor e entenderem isso daí. Muito bem, falado do kite, a gente já sabe que essa pipa ela é controlada por uma barra de controle. A barra ali, ó, do nosso kite, manobrão,
entendeu? Então vamos, bati até o cotovelo, ó. Então vamos falar da barra de controle. Galera, dica inicial, barra de controle 4 linhas. Atualmente a maioria do mercado é assim, os kites, as barras são 4 linhas para facilitar a vida da galera. Vocês vão ver, podem se deparar com kites 5 linhas ou algumas outras invenções por aí, mas meu, barra 4 linhas e só vai. Fechou? Fora isso, o que você precisa entender é que a barra de controle, ela funciona como se fosse uma alavanca. Então é o seguinte, se você tem uma pipa, um kite muito grande, é melhor que essa barra de controle ela seja maior para que você faça menos força para movimentar, para comandar aquela grande pipa. Se você tem uma vela menor, uma vela pequena, é melhor que essa barra ela também seja menor, também seja pequena. Por quê? Para que você não tenha movimentos muito ariscos na hora de dar o comando. Dentro dos sites e das lojas, das marcas, eles também costumam trazer essa relação. Geralmente são 2 a 3 tamanhos de barra diferentes e essa sugestão já vem ali contemplada escrita. Vale super seguir para não ter nenhum tipo de problema, especialmente quando você fala de um equipamento freeride. E atualmente você tem diferentes sistemas de chicken loop, sabe? Onde a gente conecta ali no kite logo abaixo do quick release. Então você tem alguns que são melhores para praticar kite nas ondas, outro para fazer manobras. Para não ter erro, galera, chicken loop freeride também. Só perguntar na loja, entrar no site, olhar e pegar o modelo de Chicken Loop Freeride ali na hora de fazer essa composição, essa montagem da sua barra de controle, fechou? E aí, só para finalizar, né, um acessório que costuma vir junto com a barra de controle é o leash de segurança. O leash, para o iniciante, o mais indicado é o pequenininho, é o menor, ele fica mais na mão, fica logo à frente ali, você conecta na sua linha de segurança e todo o sistema de segurança está mais em mãos para caso você precise. Muito bem, mas nem só de pipa e de barra vive o kitesurf. Bora falar de prancha, rapaziada. Bom, todo mundo, ou pelo menos a grande maioria da galera que começa no kitesurf, aprendendo, praticando o esporte, começa na prancha bidirecional, famosas twin tip boards. Muito bem, a lógica para as pranchas é mais ou menos a mesma, né? Você tem os modelos freeride também. Mas a gente vai deixar aqui para vocês uma dica. Se você realmente é iniciante, aprendeu, né, vai começar a explorar aí o universo do kite, sair velejando, o melhor são pranchas maiores, mais planas, sem muito rocker, sabe? O rocker é aquela curvatura no fundo da prancha. E também com quilhas com tamanho legal, consideráveis. Tudo isso vai facilitar em 2 pontos para você que está começando. Você vai ter mais área de contato com a água para planar, para se sustentar e vai ter mais orça, vai conseguir desenvolver melhor o seu upwind, com a borda, com fundo plano, com boas quilhas. E a relação de tamanho também traz aquela equaçãozinha, né? Peso, altura do velejador versus intensidade de vento. E aí, galera, até existem diversas tabelinhas que indicam isso, né? A altura e peso do velejador e o tamanho indicado de prancha, mas elas divergem muito, essas tabelas, então a gente não vai trazer uma tabela aqui para vocês. O ideal é conversa com o seu instrutor, conversa com o lojista, com a galera aí, entende qual é o pico que você vai velejar mais também. E aí pega aquela pranchinha, conforme a gente disse, maior, mais planinha, com as quilhas legais, que isso vai com certeza te ajudar. E agora, bora para um último acessório ali que a gente precisa, fundamental para o nosso velejo. O trapézio, famoso harness. Existem alguns tipos de trapézio, de cintura, cadeirinha, shorts e algumas outras invenções que vocês vão se deparar por aí. Mas vamos falar dos 2 mais comuns, dos 2 mais básicos. O trapézio de cintura e o trapézio cadeirinha. E o que muda entre esses 2? O centro de gravidade onde o kite vai te puxar e como isso vai trabalhar a postura do seu corpo na hora do velejo. No geral, a melhor opção para entender qual você prefere, se sente mais confortável, é fazer o uso desses 2, fazer o teste desses 2 trapézios aí, principalmente em aula. Isso já vai, mesmo para você iniciante, você já vai ali mais para o final, perto da sua independência, começar a entender qual que é
a diferença entre esses dois trapézios, cintura e cadeirinha. Um ponto de observação interessante que a gente deixa aqui para vocês é que o trapézio cadeirinha ele pode ser um pouco mais indicado para quem tem algum problema na cervical ou na lombar, porque ele deixa numa postura ali com menos esforço nessas regiões. E a dica fundamental para a escolha do trapézio é experimente. Por que o ponto de atenção aí, galera? Porque o trapézio ele é peça fundamental no seu conforto e bem-estar durante o velejo. Então a parada é a seguinte, chega lá na loja, olha para os modelos de trapézio, pergunta para o lojista, para o vendedor, para ele te explicar as diferenças. Tem uns que são mais rígidos, uns que são mais flexíveis, coloca eles na cintura, sente aquele fit, saca? Várias lojas, inclusive, elas têm até um display ali com um cabo, uma corda na parede, pendurada em algum lugar, que dá para você conectar no seu trapézio, soltar o corpo, entender como é que ele vai trabalhar ali na sua cintura, para ver se ficou legal, se tá caindo bem, se tá confortável. E aí, meu, deu fit? Tá legal? Manda ver. Sem segredos. E muito bem, passamos por todos os itens fundamentais, essenciais para você conseguir velejar, né? Kite, barra de controle, prancha e trapézio, certo? A bomba? Ah não, mano, a bomba você pega emprestada. Mentira, galera, não vai ficar na dependência aí que uma hora você vai estar na beira d'água, vai precisar de uma bomba, e aí já viu, né? Ficar dependendo dos outros às vezes dá nessa. Então, é só chegar na loja, ver uma bomba legal, uma boa bomba, perguntar ali que seja compatível com as válvulas do seu kite, confirmar tudo isso direitinho e boa também, manda ver. Mas para tudo, pera lá, calma. Falamos de equipo zerado. E se tudo isso fosse usado, seminovo, de segunda mão? E aí? Seguinte, se fosse tudo usado de segunda mão, seminovo, as regrinhas para tamanho, para tipo de equipamento, isso não muda em nada, segue o mesmo, beleza? O que nós vamos precisar entender e saber avaliar é a qualidade desse equipamento usado, seminovo, como é que ele tá? Tá legal para fazer um velejo seguro? Bom, galera, antes de entrar nesse ponto, a gente deixa uma dica. Se você tem recursos e não quer se preocupar, né? Ah, vai tá bom, não vai tá bom, vai me deixar na mão, não vai me deixar na mão, vai me dar dor de cabeça? Investe num equipo zero, numa loja legal que você tem na nota fiscal, que vai te dar todo esse suporte de compra. Que aí tá acabado esse problema e essas questões, certo? Mas os equipos usados podem sim ser um ótimo negócio para você e, viabilizar o seu início, sua independência ali dentro da prática do kitesurf, né? Pô, quero adquirir os meus equipamentos, né? Mas realmente não tenho esses recursos, porque não é agora, não vejo a necessidade de investir nos equipamentos zero, quero começar primeiro, ver se eu pego o gosto mesmo, enfim. Dá para fazer bons negócios sim com equipamentos usados, mas atenção, você vai precisar avaliar, entender se você está entrando num bom negócio ou numa grande roubada. E para isso, a gente vai trazer de novo 2 pontos importantes e cruciais de partida. Primeiro, procedência desse equipamento. Ou seja, conhecer o dono, a dona, onde velejava, saber entender um pouquinho melhor quem que é aquela pessoa, se é um super atleta ou se é só um velejador freeride, enfim, entender a procedência do equipamento. Segundo ponto, e que com certeza pode fazer a diferença, trazer alguém mais experiente com você que possa ajudar nessa avaliação e a validar se você está entrando num bom negócio ou não. Agora, pera lá, que para falar do resto vai ter que rolar uma transição.